Vamos à nossa videoaula sobre volumes. Vamos ver os volumes dos principais sólidos geométricos. Alguns deles você já conhece. Temos aqui o primeiro, que é um volume de um paralelepípedo. Os paralelepípedos, como vocês provavelmente já até sabem, o volume do paralelepípedo é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Temos aqui o exemplo. Tem o paralelepípedo cuja as arestas são 4, 3 e 2. Então, o volume desse paralelepípedo é 4 vezes 3 vezes 2. Então, 4 vezes 3 vezes 2, 24. Então, é 24 centímetros cúbicos, porque cada unidade aqui de medida está em centímetro. Portanto, a unidade de volume é centímetro ao cubo, ou seja, centímetro cúbico. Certo? Então, essa figura que temos aqui nesse primeiro exemplo, temos como volume 24 centímetros cúbicos. Temos agora, portanto, o volume do cubo. O volume do cubo é o volume de um paralelepípedo com arestas de mesma medida, pois cubo são os paralelepípedos de arestas de mesma medida. Aqui, como é 6, então vai ser 6 vezes 6 vezes 6. Portanto, a área desse cubo do exemplo 7 é 6 ao cubo, que é 216, então vai ser 216 centímetros cúbicos. Agora, vamos ao volume de mais alguns sólidos. Já vimos os paralelepípedos e o cubo. Agora, o próximo é o cilindro. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base, a gente já viu no tema anterior que a área da base é um círculo, que é a área de um círculo. Vamos lembrar aqui como é um cilindro. Vou desenhar aqui um cilindro. Bom, um cilindro, algo dessa forma. Ele vai ficar aqui com as laterais azuis, mas dá para notar que é um cilindro. Temos então o cilindro. O volume do cilindro vai ser a área da base vezes a altura, vezes esse segmento aqui que vai do centro até o outro centro. Certo? Se o cilindro for inclinado, aí essa altura pode ser diferente aqui da aresta lateral. Mas vamos ver dos cilindros retos. No ensino médio, vocês vão ver quando o cilindro é oblíquo, ou seja, quando o cilindro tem, por exemplo, esta forma. Vou aqui desenhar para vocês um cilindro oblíquo. Vou desenhar aqui menorzinho aqui do lado. Ou seja, algo com o seguinte desenho. Observe, ele é um cilindro, está um pouco girado, digamos assim. Vou tentar deixar ele menos, chegar aqui um pouco para o lado, um pouco para baixo. Desenhar o cilindro. Vou colocar esta reta aqui do lado. Temos aqui um cilindro oblíquo. Aí, não é necessariamente que vai aqui do centro até o centro. Vai ser a distância aqui do topo até aqui embaixo. Certo? Eu prolongo aqui o meu desenho de modo aqui perpendicular e vai ser esta altura aqui, não este segmento que está oblíquo. Mas esses são detalhes que vocês vão ver lá no ensino médio. Por enquanto, o cilindro é um cilindro reto, ou seja, não tem essa inclinação aqui do cilindro de baixo. Então, é área da base vezes a altura. Temos aqui o volume do cilindro abaixo. Temos uma figura aqui abaixo, e o cilindro tem 10 centímetros de diâmetro e 12 centímetros de altura. Portanto, o raio é 10 dividido por 2. O raio é o diâmetro dividido por 2, então vai ser 5 centímetros. Por isso, o volume desse cilindro vai ser π, que é 3,14, vezes altura ao quadrado, vezes o raio ao quadrado,
que é 5, como a gente viu aqui embaixo. 5 centímetros ao quadrado vezes a altura, que é 12. Temos aqui na nossa figura 12. Fazendo as contas, 3,14 vezes 5 ao quadrado vezes 12 vai dar 942. Como está tudo em centímetro, aqui vai ser a unidade, vai ser centímetros cúbicos. Portanto, o volume desse cilindro é 942 centímetros cúbicos. Como vamos ver à frente, a gente passa de centímetro para decímetro, de decímetro para litro. Vocês vão ver à frente que esse cilindro, como deu 942 centímetros cúbicos, então isso vai ser 9,42 litros, certo? Quando passamos de centímetro, ou melhor, 0,942 litros, porque ao cubo eu vou ter que voltar 3 casas. 0,942 litros. Vamos ver isso mais à frente, na última página. Vimos, então, o cilindro, agora a pirâmide. A pirâmide é base vezes a altura, dividido por 3. Tanto a pirâmide quanto o cone. Então, pirâmide e cone é a área da base vezes a altura, dividido por 3. Temos aqui o exemplo 9. Temos, no exemplo 9, a seguinte pergunta: quantos litros de água contém o reservatório abaixo? Então, para calcular o volume deste reservatório, vamos calcular o volume dessa figura aqui de cima, que é um cilindro, e depois mais essa figura aqui de baixo, que é um cone. O cilindro é a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro vai ser a área da base, como é 6 o diâmetro, essa medida do raio, aqui vai ser 3, visto que é a metade. Nós temos 6 aqui em cima. Então, o volume dessa parte de cima é a área da base, como é um círculo, é π vezes o raio ao quadrado. Calculamos a área da base no tema da semana anterior, que é o tema 2. Falamos sobre áreas. Vezes a altura. A altura também é 3, por causa aqui desse 3. Então, esse é o volume da parte de cima. Agora, somar com o volume da parte de baixo. O volume da parte de baixo é um cone. E a área do cone é base vezes a altura, dividido por 3. Temos aqui o valor da área, ou melhor, do volume do cone. Então, base vezes a altura, dividido por 3. A área da base é πr ao quadrado. Por quê? É um círculo. Temos aqui a área deste círculo. Não é isso? Então, a área desse círculo é π vezes 3 ao quadrado. Agora, vezes a altura. A altura, o total aqui é 7. Como indica aqui a nossa figura. Temos que essa medida é 7. Porém, essa parte aqui de cima, está desenhada aqui do outro lado, é 3. É 3. Portanto, essa parte aqui vai ter que ser 4, não é isso? Então, a altura do cone é 4. E quando somamos isso, vai dar 9 vezes 3, 27, mais. Então, essa parte aqui vai dar 27. Esta parte, 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36. Então, a resposta vai ser 36 vezes mais 24, mais 27 vezes π. Quando vocês resolver, vai dar 50, 6 e 7, 13, vai dar 63 π. 63 π, ó, aqui tá errado, né? É 63 vezes 3,14. Então, 63 vezes 3,14 vai dar 122,46. 122,46, vou conferir aqui. 63 vezes 3,14. É porque eu fiz essa conta com 39. 63 vezes 3,14 vai dar 197. Então, essa resposta aqui está errada. 197,82.
82 metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque todas essas medidas aqui do nosso tanque está em metros. 7 metros, 3 metros, 6 metros. Então, a unidade de volume é metro cúbico. Temos aqui uns exercícios para vocês calcularem, probleminhas práticos para vocês resolverem, né, com caminhão, com uma lata de azeite. E aqui é uma informação importante. 1 centímetro cúbico, lembrando que 1 centímetro cúbico tem o seguinte formato, né? Vou desenhar aqui um cubo. Desenhar um cubo. Bom, vou melhorar aqui o meu desenho. Desenhar algo assim. Aí depois eu coloco essa figura. Vamos ver. Fazer um cubo. Quando eu tenho um cubo, bom, um cubo eu acho que é algo mais ou menos assim, e eu ligo aqui os pontos. Faço 2 quadrados, assim, um pouco tortinhos, e depois ligo os pontos. Tenho um cubo. Quando eu tenho que este cubo, todas as arestas dele mede 1 centímetro, acertar aqui essa aresta. Quando eu tenho que todas as arestas medem 1 centímetro, aqui de altura, aqui de profundidade também 1 centímetro, e aqui 1 centímetro, esse 1 centímetro cúbico, ele vai dar, quando eu passo para litros, ele é 1 ml, mililitro. Mililitro, quando eu tenho esse M aqui, divide por 1000. Aí, dividindo por 1000, eu passo a vírgula, não é isso? Ando com ela 3 casas e passo ela aqui, então. Fica 0,001 litros. Aquele ml que, às vezes, vocês vão... O que a gente usa ml no dia a dia? Você está lá fazendo uma receita e fala assim, coloque tantos ml de leite. Ou você pega lá, compra seu litro de refrigerante, ou a lata de refrigerante, aí vem lá escrito assim, 300 ml, 200 ml, né? É mililitros, ou seja, é 1 litro dividido por 1000. Isso. Então, se eu tenho, por exemplo, lá na minha lata de refrigerante, eu tenho 300 ml, não sei quanto que é uma lata de refrigerante exatamente. Aí, mas se tiver 300 ml, vai ser algo em torno disso. Aí vai ser 300, quando eu vou passar para litro. 300 ml. Quando eu vou passar para litro, eu vou pegar, eu vou dividir por 1000. Então, vai colocar aqui a minha vírgula. Ou seja, vai ser 0,3 litros, certo? Então, aqui eu passei de mililitros para litros. Fiz uma conversão de unidades de medida, certo? E esse mililitro, cada mililitro é esse desenho aqui que cabe nesse cubo, que é um cubo de 1 centímetro. Então, quando lá na lata de refrigerante, se tiver 300 ml, vai ter 300 vezes aqui um cubo de 1 centímetro de aresta, certo? Agora, vamos ver, temos aqui essa expressão, né? Quando é decímetro. 1 decímetro eu uso este símbolo, dm. Ele é 10 centímetros. Isso aqui é uma equivalência entre unidades de comprimento. Vou pegar o meu cubo, ao invés de eu desenhar outro, colocar ele aqui na minha figura abaixo. Copiar o cubo e colar aqui na página abaixo. Tenho aqui, arrastar um pouco para cima. Ok. Tenho aqui um cubo. Agora, suponha que esse cubo tenha 10 centímetros em cada aresta. Este lado mede 10 centímetros, este lado aqui de profundidade mede 10 centímetros, todos os lados, todas as arestas medem 10 centímetros. Então, vai ser 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros é 1 litro, certo? Pense aí numa garrafinha de 1 litro
E pense em um cubo que tem 10 centímetros. Como você sabe, 10 centímetros é pouco mais que meio palmo. Aquela medida vai ser 1 litro. Temos aqui o nosso desenho. Se eu pego um quadrado que tem 10 centímetros de arestas, cada aresta aqui é de 10 centímetros, quando eu pegar essa garrafinha de 1 litro e entornar, vai encher exatamente, vai encher aqui até o topo de água. Se eu pegar 1 litro de água e colocar em um recipiente de 10 centímetros quadrados, 10 centímetros, né? Um cubo de 10 centímetros vai dar 1 litro, certo? E quando eu faço a multiplicação, 1 decímetro é 10 centímetros, e quando eu faço a multiplicação, 10 vezes 10 vezes 10, vai dar 1000. Por isso, 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Ou seja, 1 litro também é 1000 ml, isso, para vocês aí lembrando de como passar de litros para centímetro cúbico, de litro para decímetro cúbico, de litro para metro cúbico. Metro cúbico, vocês já ouviram falar. Temos aqui um desenho de como usamos o metro cúbico. Quando temos uma caixa, 1 metro de altura, 1 metro aqui de profundidade na nossa caixa d'água e 1 metro de largura, a caixa d'água vai caber 1 metro cúbico. Certo? 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. 1 metro elevado ao cubo. Então, aqui, isso aqui tem 1 metro. Vou deixar aqui a nossa caixa d'água, vou escrever 1 metro aqui na largura, 1 metro aqui de altura, vou escrever aqui na lateral, para indicar essa altura é 1 metro, e este comprimento aqui também 1 metro. Largura, altura e profundidade. Então, o volume vai ser 1 metro vezes 1 metro, 1 metro, vezes 1 metro, vezes 1 metro, vezes 1 metro. Então, esse volume é 1 vezes 1 vezes 1, é 1 mesmo. Agora, M, N e M. Aí vai ser M ao cubo. Por isso que se foi denotado por metro cúbico, certo? E quando eu passo aqui de 1000 litros, né, de decímetro cúbico para metro cúbico, veremos que 1000 litros equivale a 1 metro cúbico, certo? Então, temos essa seguinte equivalência. Quando eu tenho uma caixa d'água aqui desse tamanho, temos que o volume de litros que cabe nela é 1000 litros, se ela é 1 metro por 1 metro por 1 metro, certo? Que é bastante comum usar caixa d'água de 1000 litros. Tem alguns exercícios para vocês completarem, para vocês compreenderem melhor a matéria, e bons estudos.